Estamos iniciando pela TV Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais um programa de entrevistas do movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, uma parceria entre a Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a estudante Laís Cantuário. Vamos revisitar sua infância e juventude, a sua formação básica e universitária e sua atuação como líder estudantil. A nossa convidada é estudante do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília e atualmente é a coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes Honestinos Guimarães da Universidade de Brasília. Obrigado, Laís Cantuário, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma liderança estudantil. Por favor. Bom, eu começo minha vida num ambiente muito conservador, na verdade, com minha família, colégio também que eu estudei, colégio mais conservador. E eu sempre me descobri, sempre soube que eu era um ser político, né? Todos nós somos um ser político, só que quando a gente, né, vive na sociedade, a todo momento a gente tem isso à mostra. Então, mesmo naquele ambiente conservador ou na minha escola, eu sempre fui aquela pecinha ali fora do quebra-cabeça, que gostava de questionar tudo, que, enfim, queria saber o porquê das coisas, queria, tipo, não aceitava só um porquê sim, porquê não, queria, enfim, investigar as coisas. E aí, por isso eu escolhi Relações Internacionais, né? Um curso bastante político. Eu entrei primeiro para Ciência Política, fiz um semestre e depois fui para Réu, justamente por essa necessidade, assim, de não ter respostas prontas, mas sim, sabe, querer descobrir mais. E minha militância começa muito tempo, né? Mas no governo Bolsonaro, é, em 2018, mas em 2020. Em 2018, né, com o Ele Não, em que eu, enfim, apoiava o movimento Ele Não feminista, mas não era tão entrosada. E aí, em 2020, quando a gente tem aqueles atos fora Bolsonaro, é a primeira vez que eu vou num ato e começo a me organizar, começo a entender os processos políticos, e principalmente aqui em Brasília, né, que a gente tem isso tão próximo, acaba que muitas vezes a gente, por ter tão próximo, a gente não dá tanto valor assim. Enfim, foi em 2020 que eu conheci o Juntos, que é o coletivo que eu me organizo, é um coletivo estudantil, anticapitalista, antifascista, que está no DCE hoje, e era pandemia também, eu sou caloura de pandemia, fiz aquelas 4 primeiras aulas e depois fui... Enfim, foi a pandemia. Mas foi isso, foi durante o governo Bolsonaro, durante aqueles atos do governo Bolsonaro, que a gente precisava ir para a rua, né? O vírus estava ali, mas a gente tinha um governo nada preocupado com uma população que vinha morrendo e não tinha outro jeito a não ser ocupar as ruas e pedir por vacina, pedir por segurança, pedir por uma para a gente enfrentar aquilo da forma mais ética possível, da forma mais da melhor forma possível. Então, essa indignação me levou a ir para as ruas e me levou a me organizar com o coletivo Juntos, que é por quem eu milito
como eu milito, dentro de onde eu milito hoje. Muito bom. Laís, você poderia, por favor, explicar o organograma das organizações estudantis na Universidade de Brasília e também o papel do Diretório Central dos Estudantes, Onestino Guimarães, da UNB, e as suas principais bandeiras? Então, hoje, dentro da universidade, a gente tem o DCE, né, que é o Diretório Central dos Estudantes, e funciona como a representação estudantil máxima que a gente tem dentro da universidade. Mas também a gente tem os CAs, que são autônomos e, enfim, têm suas próprias gestões. E, enfim, são essas duas principais instituições que a gente tem dentro da universidade. Mas, para além do DCE, a gente, o próprio DCE, e, enfim, outras chapas, porque é por representação, ocupa as cadeiras dos conselhos. Então, a gente tem o DCE, os CAs e os representantes discentes que ocupam as cadeiras em Consune, CEP, CAD, enfim, os conselhos da universidade. E é assim que a gente se organiza. Hoje, eu acho que o DCE, principalmente, cumpre um papel muito político. Tá dentro da universidade, mas principalmente está dentro da Universidade de Brasília, é uma honra, mas também é um grande desafio, né? Porque a gente sabe que a universidade nunca foi pensada para a gente. E quando eu digo a gente, tipo, é a população preta, a população periférica. Então, historicamente, a gente tem uma mudança do perfil da universidade. E essa mudança foi muito encabeçada a partir do movimento estudantil, a partir do movimento negro, que conquistou a lei de cotas, né? A UNB foi pioneira nisso, mas também que mudou drasticamente o perfil da universidade, e que ainda não é o perfil que a gente quer. O DCE, a UNB que a gente quer é uma UNB ainda mais preta, uma UNB que tenha pessoas trans, uma UNB que tenha PCD, uma UNB que garanta, e principalmente que garanta a permanência dos estudantes. Além do DCE ocupar os conselhos, né, como representante discente, e também organizar o SEBS, que é o Conselho de Entidades de Base, a reunião que acontece entre o DCE e o CEAS para deliberarem alguma coisa, além também de divulgar, enfim, organizar as assembleias estudantis, as plenárias, ele tem esse papel político do tom que uma entidade estudantil precisa ser. Então, a nossa gestão, a ponta de lança, ela tem algumas reivindicações históricas e que a gente entra nessa mobilização, né? Porque é só com a luta, é só com a conquista, é só com a luta que a gente conquista, é só com muita pressão que a gente tem as nossas vitórias. Eu acho que são duas principais tarefas hoje que o DCE cumpre, além do papel político, né? E pensando dentro da universidade, primeiro que é a ampliação dos nossos direitos, ampliação das bolsas, ampliação da entrada dos estudantes. Então, garantir com que os estudantes, e principalmente estudantes de escola pública, consigam entrar na universidade. Mas não só entrar, e aí é o segundo eixo, que é a permanência. A gente precisa garantir com que esses estudantes permaneçam. Tem um dado que é alarmante, assim, que é metade hoje dos estudantes, eles não conseguem concluir ensino superior. E isso tem que ser muito bem divulgado, tem que ser, assim, muito bem debatido. Por quê? Porque a universidade não dá garantia para isso. Todos os estudantes hoje que entram na universidade sabem como é difícil equilibrar entre equilibrar entre o estudo, entre o estágio, entre um trabalho, entre a militância, porque a gente não tem essa garantia, essa permanência. E aí a gente tem várias pautas que garante a ampliação e garante a permanência, como a diminuição do preço do RU, cotas trans, a volta do intercamp, é, é, a ampliação para mais docentes na universidade. Hoje, campos, e principalmente os campos fora
do Darcy, ele sofre com uma precarização, de forma que muitas vezes os alunos têm que ter aula durante o almoço porque não tem professor suficiente, como é o caso da FCE e o caso da FGA. Na FUP, por exemplo, os estudantes até então estavam sem receber a bolsa quilombola. Então, assim, são grandes questões, mas que podem parecer pequenas, mas são essas questões que garantem a permanência do estudante, que garante com que ele não só entre, mas com que ele consiga ter a garantia de se formar com um diploma de qualidade, com uma educação de qualidade, e isso sem perder uma parte da vida, né? Isso é um direito que deveria ser dado pela própria universidade, mas, enfim, a gente está sofrendo aí com essa precarização da educação. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Laís, achei muito importante o que você falou, quais são os desafios do DCE, da UNB, porque o movimento estudantil é muito importante nas várias modalidades da educação, não só na universidade, mas também no ensino médio e diria até no ensino fundamental, quem sabe até no futuro na primeira infância. Eu, quando era estudante universitário, há 60 anos atrás, eu era militante estudantil, né? E os jovens são os críticos das políticas e dos caminhos, né, que o país avança, né? E principalmente o nosso DCE da UNB teve um papel muito importante durante a ditadura militar, né? O nosso grande líder estudantil, Onestino Guimarães, que está recebendo homenagens, né, recentemente da UNB, ele foi uma pessoa que ficou na história da UNB como um contraponto do regime autoritário que a gente teve naquela época. Thaís, gostaria que saber como você vê a educação brasileira como um todo e quais seriam as prioridades para termos uma educação de qualidade de todas as crianças e jovens brasileiros. Tá, pergunta de milhões, hein? Primeiro, eu acho que agora a educação está passando por um momento muito delicado, né? A educação no nosso país está passando por um momento muito delicado. Desde 2015, né, no fim do governo Dilma, no governo Temer a gente tem o teto de gastos, no governo Bolsonaro a gente tem a continuação do teto de gastos e no governo Lula agora a gente tem o arcabouço fiscal. O que a gente está vendo, assim, a olhos nus, é a educação sendo rifada, é o nosso futuro sendo rifada para a iniciativa privada. Hoje, o que a gente tem de investimento na educação pública não basta. E é justamente por isso que toca no outro ponto da permanência. É só com investimento que a gente garante que a gente tenha um futuro melhor para o Brasil. Só que não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é uma grande elite, são os tubarões da educação, que conseguiram estar dentro do governo e estão conseguindo transformar radicalmente a educação brasileira. E isso tem vários pontos, seja
na escola sem partido, seja na militarização das escolas, seja no novo ensino médio, que mais afasta os estudantes de escola particular, estudantes de escola pública, e privilegia os estudantes de escola particular entrarem na universidade pública, ou seja, até na própria universidade, com os inúmeros cortes que a gente vem tendo em bolsa de assistência, em bolsa de extensão, em bolsa de permanência estudantil, e isso tudo perpassa um único ponto, que é o dinheiro. A gente precisa de investimento. A educação, que é a base de tudo, que é o futuro do nosso país, precisa de investimento. Quando a gente fala de investimento, é investimento público, é investimento na sociedade, não investimento no setor privado, que é o que, infelizmente, a gente vê o que está acontecendo. Mas também a educação precisa de acesso. A gente precisa discutir por que aqueles estudantes periféricos não estão conseguindo acessar a escola hoje, porque eles precisam trabalhar. O governo não garante a permanência deles até no ensino básico, e a mesma coisa no ensino superior. Só para resumir, não ficar uma coisa muito grande, e também citando o Paulo Freire, eu acho que os caminhos e a ferramenta que a gente tem é seguir a educação como ponto de partida para a emancipação do cidadão. Em toda instituição que a gente tem, né, nas escolas, é um momento ali ótimo, que é um momento que a gente consegue debater com diferentes opiniões e formar um pensamento crítico. E para isso, para que a gente garanta com que o cidadão tenha acesso a esse pensamento crítico, a gente primeiro precisa garantir que o cidadão tenha acesso à educação. Então, acho que o ponto principal é o investimento na educação, é investir em escolas, é investir em universidade, é investir em ciência, é investir nos alunos para que eles garantam, para que eles consigam permanecer e se formar. E tudo isso vai depender muito da nossa luta, muito do movimento estudantil. Que bom que você citou Nestino Guimarães. O Nestino Guimarães, para a gente, é sinônimo de força, é sinônimo de luta. Tem uma frase dele que eu nunca me esqueço: ainda que nos prendam, ainda que nos matem, mesmo assim voltaremos e seremos milhões. Mesmo que a educação continue sendo sucateada, mesmo que o governo continue dando pouco ou nada de importância na educação, os estudantes estão aqui para mostrar que a gente vai permanecer, que a gente vai garantir que mais os nossos entre, que a gente vai mudar radicalmente a sociedade. Para isso, precisa de muita luta, muita mobilização, mas eu acho que os estudantes já deram a linha e vão continuar dando a linha do futuro que a gente não aceita, a gente não aceita essa educação que a gente tem, a gente quer mais, a gente quer muito mais, a gente quer entrar, a gente quer formar, a gente quer que os nossos filhos, enfim, que todos consigam ter um acesso a uma educação pública, gratuita e de qualidade. Muito bom. Eu acho que concordo 100% com essas ações e essas reivindicações, né? Que são todas legítimas e pertinentes, né? Eu penso que qualquer criança e jovem brasileiro deva ter a oportunidade de uma educação de qualidade. Uma dimensão da educação de qualidade é que o estudante possa não tenha problemas de alimentação, de alojamento, sabe, o que nós chamamos de permanência, né? O Estado, né? E um ponto importante que a gente deve refletir é essa assimetria dos estudantes universitários, onde somente 20% dos universitários estão em universidades públicas, né? 80% em universidades privadas. E isso não acontece em nenhum lugar do mundo. A simetria é tão grande. Precisamos pensar a expansão do ensino universitário público, acho que, como diria Darcy Ribeiro, é necessária, né? Nós estamos chegando, Laís, ao final da nossa conversa, e tendo em vista que o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, ele procura envolver os jovens, né, na construção de caminhos para
um Brasil e um mundo melhor e mais justo, eu pediria que você desse uma mensagem aos jovens que nos assistem. Eita, isso aí não é fácil, essa mensagem. Primeiro, queria falar que não está sendo fácil. Nossa geração está tendo que lidar com as contradições do capital. E quando eu coloco isso, principalmente as pessoas pretas, LGBTs, mulheres, a gente lida diariamente e paulatinamente com as contradições do capital. E isso não é fácil. Mas eu também queria deixar uma mensagem de que a gente vai superar isso, a gente precisa superar isso. Os nossos antepassados, que lutaram muito para chegar onde a gente está, eles estão muito orgulhosos para a gente, mas a gente ainda precisa de mais. E só uma coisa, é só uma palavrinha, é só algo que vai garantir que a gente tenha conquistas. É só mobilização. Então, todos os jovens que estão me assistindo hoje, procure um DCE da universidade de vocês, procure o centro acadêmico da universidade de vocês, procurem se engajar nas questões políticas, procurem fazer parte de coletivos, se organizarem, porque é só colocando o povo na rua, é só com muita mobilização, é só com pressão que a gente realmente consegue mudar de fato a estrutura que a gente tem, a universidade que a gente tem. Não tem outro jeito, não tem, historicamente, outro jeito de garantir conquistas para nós que por muito tempo fomos negados de ter acesso a esses espaços. Então, jovens que estão me assistindo hoje, a gente precisa de vocês, a gente precisa ter uma mobilização maior, conseguir colocar mais os nossos na rua, porque isso vai garantir que mais dos nossos possam ocupar espaços de poder e um futuro também, né? Construindo um futuro para que a gente tenha uma sociedade radicalmente diferente, onde a gente não tem a exploração do homem pelo homem, mas sim uma sociedade emancipada, com um povo emancipado, com um povo livre, e que, enfim, para isso, só com muita mobilização, para a gente ter as garantias dos nossos direitos. Muito bom, muito bom. Acho essa mensagem muito boa e vai entrar no coração e nas mentes dos estudantes e das pessoas que não são estudantes também. Sim. Queria agradecer imensamente, Larissa, por essa importante, instigante conversa, né, que nós tivemos, e diria que a gente espera muito dessa juventude para construir um mundo melhor e mais justo. O programa do Movimento 2022-2030 Brasil Queremos pode ser acessados no canal YouTube do canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos e nos encontraremos em uma próxima oportunidade. Até lá. Tchau, gente.